Gênesis, capítulo de número 18, nós vamos ler o verso de número 14. Gênesis, capítulo de número 18, verso de número 14. Todos acharam, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Acaso, para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Amém. Vamos orar? Bendito Deus, nós estamos diante da tua palavra, Senhor, e sabemos quão grande ela é, quão poderosa ela é. E eu te peço que esta noite o Senhor possa falar graciosamente ao coração de todos nós que aqui estamos, edificando-nos, ó Deus, sobre ela. Pai Santo, revela, Senhor, ao coração de todos nós aquilo que deseja que venhamos aprender, sermos instruídos e edificados para o louvor do teu santo nome, Senhor. E para que cada um aqui, ó Deus, cresça cada vez mais, ó Deus, na graça e no conhecimento do Senhor. Opera pelo teu Espírito na mente de todos, trazendo-as cativas a ti, iluminando, Senhor, o entendimento para compreendermos, ó Deus, aquilo que desejas falar ao nosso coração esta noite. E concede-me, ó Deus, a sabedoria do alto, trazendo, Senhor, à minha memória todas as coisas, ó Deus, que foram refletidas acerca da Tua Palavra para esta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, santos? Há um bom tempo, tá bom, nós temos refletido sobre os atributos de Deus. Então, existem algumas ministrações no qual nós falamos sobre isso. Nós falamos sobre o conhecimento de Deus, falamos sobre a justiça de Deus, falamos sobre a veracidade de Deus, falamos sobre a fidelidade de Deus, e hoje, tá bom, nós vamos falar sobre o poder de Deus. O poder de Deus. Todos nós aqui temos a ciência, nossa consciência já entende que Deus é um Deus todo-poderoso. Amém? Todo mundo sabe muito bem disso. E o meu intuito esta noite é trazer a nós a realidade desta verdade de que Deus é todo-poderoso e fazer com que nossa vida ela seja transformada a partir deste conhecimento e desta verdade inserida em nossos corações. Nosso Deus é grande. E Ele é poderoso. Na verdade, Ele é todo poderoso. Glorificado seja o Senhor. E o texto que nós lemos traz uma pergunta retórica reveladora. E o autor desta pergunta é o próprio Deus. É Deus. O contexto da passagem se encontra no momento em que Deus visita Abraão. Ele e mais 2 anjos descem, vem conversar com Abraão acerca da aliança que Deus fez com ele, que instituiu com ele, da promessa de que ele seria pai de uma grande nação, ou de multidões, e que através dele seriam benditas todas as famílias da terra. E aí então Deus, ele, neste capítulo 18, vem visitar Abraão para revelar a Abraão os seus intentos e os seus planos, e também vem para executar juízo sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. E então, o texto em si, o capítulo em si, vai falar que Deus vem até Abraão nos carvalhais de Mamre. E quando Abraão vê o Senhor junto com os seus anjos, ordena então que seja feito um banquete para Deus. Aí chama os seus servos, pede para eles coletarem o melhor cabrito para sacrificarem e comerem, dar de comida ao Senhor e aos seus companheiros.
Também pede para que seja trazido leite, queijo, e coloca-se tudo diante do Senhor. E Sara, sua esposa, está dentro da tenda, enquanto Abraão está na presença do Senhor, do lado de fora da tenda. E aí há um diálogo com Deus, e Deus fala para Abraão que daqui a algum tempo, tá bom, ele voltaria a ele, daqui a um ano, a partir do verso 10 fala sobre isso, tá bom? E ele diz que Sara, a mulher de Abraão, dará um filho. O texto bíblico ainda vai dizer que Sara estava escutando a porta da tenda, atrás dele, e diz também no verso 11 que Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Esse costume das mulheres significa que ela não estava mais menstruando, portanto também não ovulava, e não tinha condição então de gerar filhos, por conta da idade dela. É tanto que quando Deus falou isso, tá bom? Que daqui a um ano, Sara, a mulher de Abraão, teria um filho, no verso 12, Sara, ao ouvir isso, ela riu-se. Riu Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e também velho também o meu senhor Abraão, e é justamente por conta dessa passagem que Pedro diz que Sara chamava Abraão de Senhor, apesar de ser seu esposo. Meu senhor já sendo velho, o meu esposo já sendo velho, como é que a gente vai gerar um filho? Será que eu ainda terei prazer ainda de gerar um filho? Então Deus simplesmente fala para Abraão, o Deus que revela a sua onisciência aqui também neste diálogo, que mesmo não vendo Sara, mas sabendo o que está fazendo, fala para Abraão, por que riu-se Sara? Por que Sara riu quando eu falei que ela daria um filho, sendo velha? E aí depois, Sara é chamada à presença deles e Deus fala com ela, ela nega que riu, mas Deus diz, certamente você riu, tá bom? Mas entre a vinda de Sara até a presença de Deus, acontece essa pergunta retórica feita pelo Deus Todo-Poderoso. Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? E esta pergunta também está revelando a grandiosidade do poder de Deus. Qual a resposta para essa pergunta, irmãos? É que não existe coisa que seja impossível de Deus fazer. Não existe. Tudo que Ele intencionar fazer, Ele pode fazer. Se Ele quiser, Ele faz. E sem nenhum esforço, nem pesar, nem debilidade alguma, porque Ele é Deus. E o interessante nestas coisas, como Deus Ele procura revelar-se a nós, nesse diálogo que Ele tem com o ser humano, e através das Escrituras também quer revelar a nós hoje isso, é que no capítulo 17, Deus também aparece a Abraão, e logo no verso 1, Deus aparece revelando a Abraão que Ele é todo-poderoso. Você pode olhar na sua Bíblia aí, tá bom? Capítulo 17, verso 1, né? O texto bíblico vai dizer que quando Abraão atinge a idade de 99, aparece-lhe o Senhor e disse, eu sou Deus todo-poderoso. Já pensou sobre isso? Como Deus é grande? Como Deus, Ele vem até nós e Ele quer instigar fé em nosso coração nele. Então, antes dele anunciar as coisas, o texto bíblico diz que Abraão já está com 99 anos. 99 anos, já está velho. Mas Deus chega até ele e diz, eu sou o Deus Todo-Poderoso. E esta expressão Todo-Poderoso, todos nós conhecemos no hebraico, que é o termo Shaddai. Então, El é Deus, Shaddai, Todo-Poderoso. El Shaddai é o nome de Deus, Deus Todo-Poderoso. E aí nós precisamos contemplar e refletir acerca desta verdade e do poder de Deus. Quão grande é o poder de Deus? Quão magnífico é o poder de Deus?
Então, na teologia sistemática é definido esse atributo como sendo a capacidade ou a qualidade ou o atributo que permite a Deus fazer toda a sua santa vontade. Tá bom? É a qualidade que Deus tem de fazer tudo o que lhe apraz. Ele faz. Ele tem poder para fazer. Ele pode fazer. Então, olhando para isso, nós passamos a vista pela Sagrada Escritura e podemos contemplar a esfera ou a ação do poder de Deus. E a gente vê isso logo nas páginas iniciais da Escritura, onde, para criar todo o universo, Deus usa a sua palavra. E ele diz, haja luz. E o texto bíblico diz que a luz se fez. Então, pela palavra do seu poder, Deus fez todas as coisas existirem. E aí, quando contemplamos as outras coisas que vão sucedendo, nós percebemos que Deus, à medida que Ele fala esse haja e que as coisas são feitas conforme Ele falou, nós vemos a grandiosidade do poder dEle. Hoje, nós temos maior capacidade de contemplar o poder de Deus na criação por conta do aperfeiçoamento da ciência. Hoje nós temos telescópios no espaço que fotografam, filmam e analisam tudo que há por lá. Irmãos, e a coisa é muito grande. É uma coisa tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que todos os cientistas que se deparam com isso, estão assim, vislumbrados com as realidades astronômicas descobertas. Um universo enorme, infinito, com anos-luz de distâncias, que a nossa mente não consegue abarcar, foi criado por esse Deus, e este universo revela o poder de Deus, o quão Ele é grande, o quão Ele é magnífico. E quando nós lemos o livro de Jó, depois que Deus aparece a Jó, no redemoinho, falando com Jó, dizendo a Jó assim, perguntando a Jó certas coisas, que para aquele tempo seria difícil uma resposta nossa, além da ciência que nós temos hoje, como Deus perguntava, você por acaso sabe a força que os astros exercem sobre a terra? Deus falando isso para Jó. Será que você tem consciência, ou ciência, ou sabe o poder que o sol tem, que as estrelas têm, que a lua tem, que os astros lá fora têm sobre essa terra? Será que você pode compreender as explosões quânticas realizadas no espaço sideral que contribuem para o bem-estar deste pequeno planeta onde nós vivemos? Era isso que Deus estava dizendo. Onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Ele estava falando para Jó, Jó, veja o quanto eu sou grande e quanto eu sou poderoso. E ele revela hoje para nós isso também, para que nós aqui, cristãos, crentes no Senhor, possamos contemplar o quanto nosso Deus é poderoso. E Ele não é só poderoso na criação, mas Ele também é poderoso na preservação. Hebreus capítulo 11, verso 3 diz que Ele preserva todas as coisas, todo o universo é sustentado por Ele. Não há nada neste mundo que não seja sustentado por Deus, inclusive nós que estamos aqui agora. Ele é quem mantém a nossa vida e a nossa existência. E se Ele quiser retirar o sopro de vida de nós, basta que Ele intencione isso e é feito. E todos nós simplesmente desabamos. Mas por seu poder, Ele faz com que todas as coisas permaneçam como estão.
E a esfera desse poder tem a atuação de ser um poder absoluto e também um poder ordenado. Esse poder ordenado é quando Deus cria as leis naturais que fazem com que as outras coisas caminhem do jeito que Ele tensionou, conforme a sua infinita e grande sabedoria, para que funcionasse. Aí nós encontramos essa questão da gravidade e outras leis presentes no universo, mas que todas essas leis são sustentadas pelo poder de Deus. É tanto que cientistas hoje ficam fazendo certas questões, como é que pode as coisas permanecerem do jeito que estão lá no espaço, na sua órbita, se não há oxigênio, nem ar? Estas coisas. Porque cada coisa permanece no seu lugar e na sua órbita, e nenhuma delas sai da sua trajetória se Deus não intervir ou permitir. Porque Ele é poderoso, irmãos, para manter todas estas coisas. Olhemos também para o poder de Deus revelado nas Escrituras, nas ações maravilhosas, ou nas operações maravilhosas de Deus, sobre circunstâncias adversas e sobre também o seu controle sobre tudo. Como relatado outrora em outra ministração, a capacidade de Deus fazer o mar se abrir no meio e o seu povo passar a pé enxuto. Ou Ele simplesmente dá ordem à terra para abrir-se e engolir tudo que estiver sobre ela. Como aconteceu na revolta de Coré, onde os príncipes de Israel se revoltaram contra a liderança de Moisés e quiseram questionar esta liderança. E aí então Moisés desafiou todos eles e em sua oração ele diz, vejamos a quem Deus realmente escolheu para liderar o povo, para ser o instrumento, para conduzir o povo à terra prometida. Aquele a quem Deus não escolheu, que o chão se abra. E no mesmo instante, irmãos, o texto bíblico diz que a terra se abre e todos aqueles são tragados. 250 são tragados, vivos. A terra abre-se. Deus simplesmente ordena e a terra se abre e eles são tragados vivos. E o que dizer de Deus falar através de uma jumenta? Ainda hoje eu me deparei com um jumentinho e fiquei pensando sobre isso. Como Deus é grande. Deus usa uma jumenta para falar com um falso profeta, com Balaão. Só sendo poderoso para fazer um negócio desse. Você já tentou dialogar com a galinha, com um cachorro, alguma coisa? Você já olhou para a mente de um animal e tensionou ele ter sabedoria suficiente para lhe responder alguma coisa? Agora imagine Deus tendo poder para fazer isso, fazer um animal falar. E mais, o controle que ele tem sobre eles, sobre tudo. Mas quando a Bíblia descreve isso, eu acho isso maravilhoso e fantástico, obra do poder de Deus, que é o seguinte: eu sei que existe a capacidade de nós adestrarmos os animais para fazer determinadas coisas, mas existem certas coisas descritas na palavra do Senhor que alguns animais fizeram que não tem condição a não ser o poder de Deus. Tá bom? Todo mundo aqui conhece a história de Jonas? Sabe como Deus ordenou ele para pregar a Nínive? Ele se rebelou e foi para o outro lado, foi para o lado da cidade de Tarsis, querendo fugir da ordem do Senhor. O que é que acontece? Deus lança um vendaval sobre o mar por causa da rebeldia de Jonas. Aí já vê o poder de Deus sobre a natureza. Todo o barco era assolado pelas ondas por causa da rebeldia daquele homem.
E aí então, na discussão que é tida entre os homens do barco, perguntam quem é Jonas, ele diz que ele é o servo do Deus Altíssimo, do Deus Todo-Poderoso, do Deus de Israel, e que ele criou os céus e a terra, e todo mundo fica temeroso. Isso que a gente vai fazer? Faça o seguinte, me lance no mar e tudo vai ficar calmo. E aí os homens pegam Jonas, lançam ele no mar. O que é que o texto bíblico diz? Que Deus dá ordem a um peixe. Você já imaginou você falar com um peixe e o peixe lhe obedecer? Ah, se nós tivéssemos essa capacidade, hein? Peixinho, vem cá. Hoje tu vai para a minha panela. Eita. Não, mas Deus, como Todo-Poderoso, Ele ordena, irmãos, a um grande peixe, para que trague Jonas, e ele é tragado pelo peixe. E o texto bíblico diz que Jonas passa 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Depois que Jonas está na profundeza do abismo, nas trevas, e clama a Deus, Deus então agora fala ao peixe, vomita Jonas, lá na beira do mar. E aí então o peixe vai e expele Jonas, aonde Deus ordenou que fizesse. Irmãos, quando eu olho para estas coisas, eu entendo que Deus quer revelar a sua grandeza, o seu poder sobre tudo. E no evento com Elias, no livro de 1 Reis, depois que Elias é confrontado por Jezabel, não, antes disso, quando a idolatria impera no reinado, não é dado a Elias a ordem de profetizar, cessando toda chuva durante 3 anos e 6 meses. E aí Deus ordena a ele que, para que ele não seja perseguido pelo rei, ele vá se esconder lá no ribeiro de Queribe. E enquanto ele está lá, Deus ordena aos corvos que alimentem Jonas. E o texto bíblico diz que os corvos levam pão e carne de manhã e à tarde para Jonas. Aliás, para Elias. Até o dia em que o ribeiro seca. Então, cotidianamente, Deus ordenou aos corvos que levassem a comida de Jonas, aliás, de Elias. Isso, quando eu vejo, eu penso nesse Deus poderoso, capaz de fazer isso. Ainda na história de Jonas, existe outra manifestação do poder de Deus. Quando Deus faz em um dia uma planta crescer, a ponto de criar sombra para o seu profeta. E depois Deus também tem o poder de fazer com que uma praga suja e devore toda planta. Então veja, irmãos, como Deus, Ele é poderoso. Poderoso. Nele reside todo o poder. Além disso, irmãos, olhando para a nossa realidade hoje também, nós vemos como Deus é poderoso para gerar novas criaturas. Nós estamos aqui porque fomos gerados de novo, pelo poder de Deus, pela palavra do seu poder, nós fomos feitos novas criaturas. Nós só estamos aqui porque Ele resolveu operar um novo nascimento em nós, e isso é pelo seu poder. Nenhum de nós teríamos a capacidade de virmos para Deus e nos reconciliar com Deus, de herdarmos a vida eterna, se pelo Espírito Santo Ele não operasse, através do seu poder, esta obra de regeneração, ou de nova geração. E aí a gente vê o quanto Deus é poderoso. E nós já temos experiência acerca disso, porque nós desejamos que muita gente seja salva, que muita gente se torne cristã, nós pregamos o Evangelho, nós desejamos que nossos familiares aceitem Jesus Cristo como seu Salvador, e muitos aqui já fizeram muitos esforços para isso, e falaram muito acerca disso, mas se Deus não operar, nada acontece. É preciso o poder de Deus
vivificando estes corações mortos para que eles tenham vida. A gente vê isso. Nós precisamos ver isso. E o que dizer das demais coisas, irmãos, que a Bíblia revela? Cristo veio revelar o Deus invisível. Cristo é a exata expressão do seu ser, diz a palavra do Senhor. E aí, quando nós nos deparamos com os feitos de Jesus sobre a terra, nós começamos a contemplar o poder de Deus em ação. No Evangelho, é descrito o milagre que Deus faz curando um leproso. O leproso chega diante de Cristo numa sinagoga em dia de sábado, depois dele ter proferido o seu discurso, e chega para Jesus e diz para Jesus: Senhor, se tu quiseres, pode me purificar. O homem estava leproso, com a pele toda ferida de lepra. Jesus olha para aquele homem e diz: eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo. E imediatamente, o texto bíblico diz que aquele homem foi purificado, assim, no piscar de olhos. Imediatamente, instantaneamente. Então, tão grande é o poder de Deus que restaurou toda a pele daquele homem. Todas as células, porque Deus nos criou e sabe do que nós somos feitos. E sabe qual é o processo que mantém este corpo do jeito que é para estar saudável. E ele realmente executou isso assim, de uma forma sobrenatural, usando o seu poder. E o que dizer da mulher de fluxo de sangue? O que dizer dos cegos? De Bartimeu? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Jesus manda trazer até ele. Que queres que eu te faça? O cego diz que eu torne a ver. Jesus pergunta: tu crê que eu posso fazer isso? Ele diz: eu creio, Senhor. Então seja feito conforme a tua fé. Imediatamente os olhos daquele homem é aberto. Grande Deus, poderoso Deus, magnífico Deus. E o paralítico? Aqueles 4 homens pegaram aquele homem acamado, desceram pelo teto diante de Jesus, e Jesus, vendo a fé deles, diz àquele homem que os pecados deles estão perdoados. Há uma controvérsia ali dentro, mas todo mundo estava desconfiando de Cristo em si, e Cristo simplesmente diz: para que vocês saibam que eu tenho autoridade, eu tenho poder para perdoar pecado. O que é mais fácil dizer? Perdoados estão os pecados ou levanta-te e anda? E aí ele ordena que aquele homem se levante e ande. E imediatamente ele se levanta e passa a andar. Imediatamente ele anda e passa a andar. Que posso eu dizer mais acerca do poder de Deus, irmãos? Quando olho para a história de Nabucodonosor e vejo a exaltação que ele teve e o poder de Deus em fazer a mente dele variar, ele tem o poder de fazer a mente da pessoa endoidar. Ele tem. E ele também tem o poder de desfazer isso, porque ele tem todo o poder para fazer o que bem quiser. Ele é Deus. Se ele não tivesse esse poder todo, ele não seria Deus, mas ele é Deus por conta que ele tem todo o poder. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Bendito seja Deus por isso. Irmãos, e diante desta realidade então que a Escritura traz, e que Deus realmente diz isso, e que vários textos mencionam sobre esse poder de Deus, e nós contemplamos isso no que a Sagrada Escritura revela para nós, e aquilo que Deus tenciona que eu e você venhamos a crer, nós precisamos pensar também em alguns aspectos desse poder. Primeiro de tudo é que esse poder é infinito. É um poder infinito. Não tem como mensurar o poder de Deus.
Se o universo todo é grande, e esse universo foi criado por Deus, então o poder dele é maior do que o universo. E se nós contemplarmos as grandes coisas, ou forças, ou poderes, ou o que a gente tentar encontrar neste mundo e nesta criação toda, o poder de Deus ainda é maior do que tudo isso, porque é esse poder que gera todos esses outros poderes, ou essas forças, que existem no universo inteiro, e Ele mantém tudo isso pela força do seu poder. Ele é infinito, irmãos. Não se pode mensurar o poder de Deus. Nossa mente não consegue contemplar isso. Por isso, esta pergunta grandiosa que ele faz: há para o Senhor algo demasiadamente difícil que ele não possa fazer? Não existe. Ele pode fazer. Ele tem poder para fazer. Então, um dos aspectos é esse, é que é infinito. O segundo aspecto é que poder é irresistível. Ninguém pode impedir o poder de Deus quando Ele envia o seu poder para agir. Quem é que pode? Quando Ele estende a sua mão, quem pode fazê-la voltar atrás? Quando Ele decide operar, quem é que vai dizer não faça? Quando Ele decide vivificar, quem é que vai dizer não vivifique? Quando Ele decide salvar, quem é que vai impedir? Nem o diabo, nem nenhuma outra hoste espiritual do mal tem poder para resistir ao poder de Deus quando Ele opera. Ninguém pode impedir. É um poder irresistível. Quando Ele designa, está feito. Ninguém pode impedir o poder de Deus. Ele é todo-poderoso. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus por isso. Também é um poder inesgotável. Mesmo Ele usando o seu poder para manter todas as coisas, ou criar outras coisas, como Ele fez, não diminui. Permanece o mesmo. Até porque, no outro atributo de Deus, a imutabilidade de Deus, Deus não tem mudança nem sombra de variação. Nem Ele aumenta, nem diminui em qualquer um dos aspectos do ser de Deus. Ele é pleno em poder, é um poder inesgotável. Ele usa o poder dele hoje, e amanhã ele continua com o mesmo poder, e não há nenhum esforço, nem desgaste, não há nenhum cansaço, nem fadiga. O que é que o texto de Isaías diz? Isaías capítulo 40. Deus não se cansa, nem se fatiga. Já imaginou? Ele sustentando tudo hoje, todo o universo, nós aqui, bilhões de pessoas sobre a terra, e Ele mantém todas elas, e Ele não está cansado, nem fadigado, porque este poder é inesgotável. Eita, glória a Deus. Bendito seja o Senhor por isso. Além de inesgotável, também é um poder incompreensível. Nós não podemos compreender o poder de Deus. Nossa mente limitada não consegue compreender a magnitude deste poder. Tem coisas ainda assombrosas que nos deparamos nos dias de hoje. Como a gestação de uma criança, como é que Deus faz a escolha de vir um ser humano sobre a terra. Nós não temos essa capacidade, não. Nós não temos a capacidade de discernir algumas relações químicas grandiosas que acontecem no universo. Nós não temos essa capacidade. É incompreensível isso. Ainda que venhamos a ser agraciados com as revelações que no devido tempo Deus traz através dessa inovação e do aumento do conhecimento da ciência, ainda coisas que estão aquém de nós. Tá bom? Como a existência de vários planetas à nossa volta e só esse minúsculo pedaço de bola flutuante no espaço conter vida. Não é? Pelo poder de Deus. Aí os cientistas ficam tudo assim, procurando uma solução se algum dia os recursos naturais deste planeta
acabarem ou desaparecerem, onde é que a gente vai morar? Vamos procurar fazer uma casa lá em Marte. Aí tentam estudar se há possibilidade de vida lá, de viver lá, ou em Júpiter, ou sei lá onde, ou tentar encontrar um planeta habitável. E os esforços deles todos caem por terra aí. Uma coisa fica, uma interrogação bem grande. Por que somente neste planeta tem vida? E a gente entende que é por conta do poder de Deus. Para que vocês possam ter um vislumbre maior sobre isso, eu aconselho vocês a assistirem os vídeos de Adalto Lourenço, também de Marcos Eberlin, que são cientistas que defendem a fé e revelam estas coisas sobre o universo, sobre a criação, sobre o poder de Deus, sobre como Deus fez todas as coisas, e explicam certas coisas para nós, como Deus mantém tudo, e vocês vão ter uma ideia assim, graciosa, desse poder de Deus sustentando tudo isso que está diante de nós. Mas ainda assim, nossa mente não consegue compreender a grandeza, a magnitude do poder de Deus. E por fim, esse poder também é um poder autoconsistente. Esse poder autoconsistente significa que este poder, ele age de acordo com a natureza de Deus, autoconsistente, de si mesmo, e na relação dos seus demais atributos. Então, quando a gente diz assim que Deus pode fazer tudo, Ele pode fazer tudo de acordo com a sua santa vontade, ou de acordo com os demais atributos presentes nele mesmo. Por exemplo, há uma coisa que Deus não pode fazer: Ele não pode mentir. E Ele não pode mentir porque isso é contra a natureza dEle. Ele também não pode deixar de existir. Ele é autoexistente. Ele é eterno. Ele não tem início nem fim. Então, mesmo que ele tenha esse grande poder de fazer desaparecer coisas, de extinguir alguma coisa, ele não faz isso em relação a ele mesmo, porque isso é um poder autoconsistente. Também ele não usa o seu poder de forma arbitrária, como se fosse um menino inconsequente que ordena alguma coisa que vá danificar outra. Não, o seu poder é de acordo com a sua boa vontade, sua santidade, sua justiça. Ele opera conforme os demais atributos presentes nele. Todos eles se entrelaçam, se interrelacionam, porque ele é Deus de forma plena e o poder dele também é assim. E aí, a gente não pode aceitar que Deus, ele cria o mal ou deseja o mal de alguém, porque nele não há trevas nenhuma. Embora que, no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no verso número 7, esteja a expressão: eu faço bem e eu crio o mal. Deus dizendo, através de Isaías. Isaías 45, verso 7 diz isso. Mas aquele mal ali é o mal circunstancial, ou a justiça lançada sobre as transgressões daqueles que pecam. Isso é o exercer da sua justiça. Então, o mal que ele está falando é o juízo sobre aqueles que transgridem, ou a aplicação da lei conforme a sua reta justiça, conforme escrita em sua palavra, então ele realiza. Quando ele diz que mata, é porque aquele que vai receber a morte transgrediu a lei e o merecimento dessa pessoa é a morte. Então ele mata. Isso é o criar mal que a Bíblia diz em Isaías 45, verso 7. Mas ninguém pode dizer que pode ser tentado por Deus. Deus a ninguém tenta. Embora que ele tenha poder de fazer isso acontecer, ele não tenta a ninguém. Não tenta a ninguém. Bem, mas diante desta exposição acerca do poder de Deus, o que podemos tirar para nós cristãos hoje acerca disto? Tá bom? Que este é o ponto principal aqui. O ponto principal aqui é esse. Escute bem. O poder de Deus
está disponível para nós por meio de Jesus Cristo. Quando você passou a crer em Jesus e tornou-se filho de Deus, o poder de Deus tornou-se disponível para nós recebermos, sermos agraciados e abençoados por esse poder. Diante desta verdade, entenda bem isso. Diante desta verdade, o que a Bíblia descreve para nós é que Deus se agrada daqueles que mantêm isso firme em seu coração e crê nesta realidade, a ponto de se aproximar dele por esse novo e vivo caminho aberto por Cristo, para que o poder de Deus seja derramado sobre nossa vida. E isso a gente vê, irmãos, em todos os milagres que Cristo realizou, e nas palavras do próprio Cristo dizendo que a Ele agradou dar-nos o reino. A Deus, ó pequenino rebanho, a Deus agradou dar-nos o reino. E aí, esse reino de Deus, no qual nós fazemos parte, nele nós temos a disponibilidade de usufruirmos, de sermos abençoados do poder de Deus. E é isso também que o autor de Hebreus incentiva a todos nós, que você deve entrar com ousadia, com fé, diante do trono da graça, para receber misericórdia e graça. O que está faltando então em nós acerca disso? Ou o que deve ser feito de agora em diante em relação a isso? É você crer nesta verdade, nesta realidade, e ir ao Senhor, e quando você necessitar de um milagre, de que o poder de Deus se manifeste, clame a Ele, ore a Ele, creia que Ele pode, e Ele pode, e Ele faz, Ele opera, Ele realiza. Deus se agrada de gente que tem fé assim, e que entende que Ele é todo poderoso, e que anda na presença dEle, e que tem comunhão com Ele, e que vai ao encontro dEle assim, e que entende, que reflete sobre isso, e que para nas suas sagradas escrituras, se deleita e vê assim, meu Deus, como Tu és grande, e no momento da sua luta e sua dor, como eu fiz. Porque no momento em que nós recebemos a notícia de que estávamos acometidos da doença, né? Aí certas coisas voltam à nossa mente. Isso aconteceu com minha esposa. Ao receber a notícia que estava com Covid, todo aquele momento passado de angústia veio à tona, querendo perturbar o coração e a alma. E aí uma ansiedade se estabeleceu, um medo veio, algo veio abalar a estrutura dela, de tal maneira que começou a desencadear um tremor, uma falta de sono, com medo de voltar a passar por todas as coisas que passou, de ser internada novamente, e talvez até de ser entubada, e quem sabe ser levada a óbito. Tudo isso passa pela nossa mente, porque nós somos fracos e a nossa estrutura é pequena. Mas diante de um quadro como esse, em que a gente sabe que não existe solução, nem medicamento que possa operar uma cura instantânea, nós temos Deus, aleluia, nós temos um refúgio, nós temos um porto seguro, nós temos uma fortaleza, oh grande Deus, nós temos Deus, irmãos. E aí então é onde a gente se depara, e aí a gente começa a pensar naquilo que Paulo escreve, quando ele ora a Deus pedindo para livrar ele daquele espinho na carne, e Deus diz, olha, escuta, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nesta hora que você chega diante de Deus, e abre o seu coração e rasga, Deus, eu preciso de Ti, eu só tenho o Senhor, não tenho mais ninguém. E é interessante que esta enfermidade, permitida por Deus no mundo, faz com que a gente recobre disso, e que a nossa alma deve esperar no Senhor. Escute, esperar no Senhor,
Porque no momento em que nós noticiamos que estavam com o Covid, todo mundo se afasta. Não vem ninguém. Está todo mundo com medo de pegar a doença. Ainda hoje é assim. Interessante, né? Então, às vezes, estão precisando de alguma coisa, não, a gente precisa de algo assim. Aí vou deixar aí. Aí eu vou deixar aí. É incrível, é fantástico, né? É um medo tão grande de chegar perto da gente. É assim, a gente abre o portão e o povo faz tão. Aí você olha assim e diz, meu Deus, onde está a fé desse povo? Onde está a nossa fé, irmãos? Como é que dizemos que cremos, irmãos, desse jeito? E é isso que Deus deseja mudar em nosso coração. Ele é Deus, Ele pode. E eu senti esse bálsamo de Deus sobre o meu coração. E eu disse, Senhor, possa ser que eu ainda venha desenvolver alguma coisa, mas eu creio que Tu és poderoso para impedir isso, até porque, Senhor, o Senhor está vendo que minha esposa está mais debilitada do que eu, e eu preciso cuidar dela. Já imaginou se nós dois estivéssemos fracos, e caídos e debilitados, em cima de um leito? Nessa semana eu cozinhei, eu lavei, eu varrei, eu fiz tudo, graças ao poder de Deus. E depois vi o poder de Deus agindo também sobre a vida dela. Por quê? Eu sempre tenho dito a nós precisamos apropriar-nos das verdades de Deus. E Deus deseja que cada um aqui faça isso também. Quando chega algo dessa natureza, todo mundo se abala. Quando chega uma enfermidade em nossa vida, a gente pensa logo em morrer, desaparecer, deixar todo mundo. Começa a acontecer uma tristeza tão grande. A gente não lembra do que a palavra de Deus diz, mas escute bem. No Salmo 139, o texto bíblico diz que Deus me viu, a substância ainda informe, e que de um modo assombroso e maravilhoso Ele me entreteceu no ventre da minha mãe. E diz mais, que todos os meus dias estão escritos e determinados no Teu livro. Então eu tenho que ter em mente que eu só vou sair deste mundo quando Deus quiser. Só quando Ele me chamar. Quando acabar o meu último dia escrito no seu livro, eu vou embora. Eu saio daqui. Porque a minha vida pertence ao meu Deus. A minha vida está no controle de Deus. A minha subsistência está sob o poder de Deus. A minha melhoria, as demais coisas que sucedem conosco, acontece para que você tenha essa convicção. E se você olhar todo o ensinamento de Cristo, olhe, por que vocês são tardios em crer? Oh, homens de pequena fé, por que vocês não creem? Por que vocês não abraçam esta verdade de Deus? Por acaso Deus mente? Não. Ele não fez uma aliança? Fez. Há algo impossível em suas promessas? Nenhuma. Tudo Ele pode fazer. Ele é o nosso Deus. Ele é o meu Deus, e a minha vida está na mão dEle, como a vida de cada um aqui está na mão dEle. Como todas as coisas sucedem conosco, sucedem porque Deus permite. Se não fosse para suceder, Ele não permitiria. E se Ele permite, Ele tem um propósito para isso, e o propósito principal é a glorificação do nome dEle na nossa vida. Ele deseja que você o glorifique. Ele deseja que você manifeste essa glória, e que você conte para os outros o quanto Deus é grande e bom. Deus de toda consolação, o Deus de todo poder, o Deus que opera maravilhas e milagres, está hoje aqui falando para nós, que nós precisamos olhar para Ele assim. E não deixe que a circunstância ou o problema se torne algo tão grande que simplesmente sucumba o seu ser. Olhe para Deus, busque a Ele, Ele tem todo o poder para mudar tudo, tudo. Ele muda coração, Ele muda mente, Ele muda você de emprego, Ele muda, Ele cura, Ele sara, Ele abate, Ele exalta, Ele tira, Ele dá, Ele é todo poderoso. Aleluia! Ele pode. E você tem que ir a Ele assim, e o trono está disponível a nós, em qualquer lugar, em qualquer momento, e em qualquer hora, porque foi este novo e vivo caminho que Cristo inaugurou, o véu rasgou-se, você pode entrar lá. Você pode ir lá. Grande Deus. Você pode estar na presença de Deus.
E você não depende de homem algum para isso, nem de mim. Cristo já fez todo o trabalho. Você tem acesso a Ele. Oh, glória! Ele é grande e Ele pode. Então, o que é para Ele? Qualquer doença mortal, qualquer perturbação ou qualquer circunstância. Ele dissipa tudo por sua magnífica palavra. Então, como devemos reagir diante disso, irmãos? Como devemos nos relacionar com Deus assim? Esse Deus é grande, é poderoso, é todo poderoso. Ele pode todas as coisas e eu confio nesse Deus. E eu quero continuar crendo. Ainda que os montes se abalem, nas suas bravezas os mares rujam, não temerei mal algum, porque Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa segurança e nossa fortaleza. Oh, grandioso Deus. Por isso, irmãos, o salmista diz, jamais serei abalado. Porque uma coisa eu ouvi, aliás, uma coisa disse Deus, mas duas eu ouvi, que o poder pertence a Deus. O poder pertence a Deus. E aí, irmãos, nós temos esta tarefa sobre nós. Como é que a gente deve se portar diante desta realidade e desta verdade? Vá ao encontro dele, crendo que ele pode. Não é, Zuíra? Ele pode. Ele pode, Leda. Ele pode tirar a dor do coração. Ele pode purificar. Ele limpou o leproso. Ele pode tirar raízes de amargura, tristezas profundas, mágoas intensas. Ele pode lavar. Ele pode mudar o quadro e as circunstâncias. Ele pode todas as coisas. Daí então ele é chamado Deus do impossível. E Paulo fala em Efésios capítulo 3, verso 20, que esse Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus. E é esse Deus que nós devemos nos achegar com fé, a fim de desfrutarmos do poder de Deus. Eu ia trazer essa mensagem domingo passado, mas devido ao Covid eu fui impedido de estar aqui, não é? Aí, durante essa semana de isolamento, irmãos, eu fiquei pensando, meditando, olhando, ouvindo os louvores acerca disto. Aí eu lembrei daquele louvor que a gente cantava aqui, de Josivaldo. Vocês lembram o louvor de Josivaldo? Que diz assim: eu creio no Deus poderoso, que não perde batalhas. Eu creio no Deus poderoso, que trabalha por mim. Nas horas de grandes angústias, Ele está comigo. Eu creio no Deus poderoso, Ele é meu amigo. Deus poderoso que abriu o mar e o seu povo a pés enxutos passou. Usou Josué, mandou parar o sol e o sol parou. Através de Elias mandou fogo do céu. Ele orou a Deus e o fogo desceu, consumiu o holocausto e todo o povo exclamou: só o Senhor é Deus. Eu creio
no Deus poderoso, que é fiel e santo. Eu creio no Deus poderoso, Ele enxuga meu pranto. As suas promessas não falham, Ele vela para as cumprir. Eu creio no Deus poderoso e Ele está aqui. Deus poderoso que abriu o mar e o seu povo a pés enxutos passou. Usou Josué, mandou para o sol e o sol parou. Através de Elias mandou fogo do céu. Ele orou a Deus e o fogo desceu, consumiu o holocausto e todo o povo exclamou: só o Senhor é Deus. Eu creio nesse Deus, irmãos. Aí vieram outros hinos também, tá bom? É um hino de, acho que é de Lauriette também, que fala assim, que diz assim: quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Seu poder é o mesmo, não mudou nem terá fim, né? Também tem outro hino que é de Raquel Silva, que diz assim: eu não mudo, filho, eu já te vi, sei como estás, a palavra eu não mudo, o que eu falei acontecerá. E porque entristece o teu coração, se a vitória é certa, faço vento e chuva, mas chega o verão. Aí ele diz assim: quando Abraão clamou no altar, eu respondi. Quando Daniel desceu na cova, eu lá cheguei. Quando os trejeiros entraram no fogo, eu lá desci. Quando José foi vendido, eu achei. Quando Josafá me invocou, eu entrei na guerra. Quando Mardoqueu fui humilhado, eu o defendi. Quando Josué estava lutando, o sol parou. Quando Israel se viu aflito, eu ouvi, eu não mudo. Ele não muda. Ele tem todo o poder. Agora vocês, todos nós, precisamos nos deleitar em Deus. Deleitarmos na sua palavra. Colocarmos esta palavra no coração, para podermos desfrutar deste poder, deste grande e imenso poder. Deus tudo pode. Não há nada demasiadamente difícil que Deus não possa fazer. Agora, se você se encontra fraco, sua fé está abaixo de zero, e você não tem se deleitado nestas realidades que a palavra de Deus traz para nós, você precisa de um renovo. E se você está aqui nessa condição, eu quero orar por você. Se você se encontra desta maneira, você vai ficar em pé aí no seu lugar, vai fechar os seus olhos e vai dizer a Deus: Senhor, eu estou aqui e preciso ser renovado por Ti. Bendito seja o Senhor. Glorificado seja o nosso Deus. Bendito seja o Senhor. Bendito seja Deus. Louvado seja o Senhor. Glorificado seja o Todo-Poderoso. Bendito seja o Senhor. Oh Deus grandioso. Creia que Ele pode renovar o seu ser. Ele pode restaurar a alegria da salvação. Ele pode. Vamos orar?
Maravilhoso Senhor, graças te dou, ó Deus eterno, porque trouxeste, ó Deus, a tua revelação ao nosso coração esta noite. Visto, Senhor, que tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor. Meus irmãos, estão necessitados, ó Deus, de uma restauração, de serem revigorados em fé, Senhor, para olharem para ti, Senhor, e atentarem, Senhor, que tu podes todas as coisas, que tu és o Deus do impossível, que embora, Deus, circunstâncias adversas e situações, ó Deus, sucederam, Senhor, no seu viver, no seu dia a dia, Senhor, que vieram, Senhor, a fazer-lhes esfriar, ó Deus, e não atentar, ó Deus, para a realidade da tua palavra, a verdade que Cristo trouxe ao nosso coração, ao poder do Senhor, que traz nova vida. Clamo a ti nesta hora e apresento, Senhor, meus irmãos, para que eles sejam restaurados, revigorados, renovados, que o teu Espírito neste momento, ó Deus, envie, Senhor, do seu poder, da sua unção, e faça, Deus, com que eles sejam acrescidos de fé, e possam andar de modo inabalável diante de qualquer circunstância ou situação, porque tu, ó Deus, és o Deus Todo-Poderoso. Então opera, Senhor, o teu renovo, sopra pelo teu Espírito sobre eles, e faz, ó Deus, com que as suas vidas sejam vivificadas, Senhor, que a alegria da salvação retorne aos seus corações, e que eles, ó Deus, sejam agraciados, ó Deus, com o teu poder. Meu Senhor, opere na vida deles, e dai a cada um, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, a testificação desta realidade. Revele-se, mostre-se para eles quão grande és tu, Deus do universo, Criador dos céus e da terra. Tu reinas sobre tudo e sobre todos, e pela tua palavra, Deus, mantém todas as coisas, ó Deus, como estão, pois tu és Deus. Então, Senhor, que o Senhor, ó Deus, abra-lhes o entendimento, ilumine o seu ser, e faça, Deus, com que eles venham, Senhor, a crescer em fé diante de ti, e que o teu poder, ó Deus, se manifeste na vida de todos eles, renovando-os e restaurando-os para o louvor da sua glória. E eu oro, Deus, agradecendo a ti por este dia, e pelo que irás fazer em nosso meio, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, irmãos? Podem sentar, glória a Deus. Bendito seja o Senhor, louvado seja